inveja, rivalidade e o poder da oração. São temas que tocam concretamente a nossa vida. No versículo 16 do capítulo 3, Tiago vai dizer: onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Guarde isso. A raiz de toda desordem é a inveja e a rivalidade. Onde você vê que há uma desordem, tem pessoas invejosas e tem pessoas brigando. A palavra de Deus nos chama a evitar toda divisão e toda maldade. Afastar do nosso coração, afastar da sua família, do seu casamento, do seu namoro, toda divisão e toda maldade. Por quê? Não é apenas para facilitar o relacionamento. Não. Se fosse só isso, já estava bom. Mas é mais. Porque estas atitudes envenenam o coração. Todos têm medo de cobra. Por quê? Porque ela pica e injeta veneno e você pode morrer. Então não fuja apenas da serpente, fuja da inveja, fuja da rivalidade, porque essas coisas envenenam o coração. E é muito complicado conviver com pessoas envenenadas, porque um coração envenenado, ele vai gerar uma língua e uma boca envenenada. Eu não sei se as pessoas fazem isso hoje ainda, mas eu me lembro no meu tempo de estudo, quando alguém na sala de aula falava assim um comentário mais quente, ou soltava aí um veneninho, o pessoal brincava assim: limpa aqui, ó, limpa aqui, ó. A pessoa: o que escorreu aqui? Veneno. Tem gente que, cuidado, hein? O coração está tão envenenado que isso vai transbordar nas suas palavras. Meus irmãos, devemos pedir ao Senhor o dom da humildade, para não termos inveja daquelas pessoas que têm dons diferentes dos nossos, e não ficar com rivalidade, com briga, contenda. Isso acontece, infelizmente, na igreja. Isso acontece dentro das nossas famílias. Isso acontece no trabalho, na sala de aula. Alguém começa a se destacar, alguém começa a fazer um trabalho diferenciado. Em vez da pessoa ser elogiada, ela é alvo da inveja. E as pessoas começam então a ter sentimento de rivalidade. Vale a pena você pensar: será que no meu coração a inveja, ela está atrapalhando os meus relacionamentos? Eu vejo desordem à minha volta. Versículo 17. A sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos. Meus irmãos, a verdadeira sabedoria, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nunca gera inveja e rivalidade. Eu estou com inveja de tal pessoa, deve ser Deus. Não é Deus. Não é Deus. Eu estou brigando demais, deve ser o Espírito Santo. Não é. A sabedoria de Deus não gera nem briga, nem rivalidade e nem inveja. A sabedoria de Deus tem 3 características. Ela é humilde, ela busca conciliação e ela é misericordiosa. Como é bom a gente escutar esses elogios a respeito
da nossa conduta. Imagine que maravilha as pessoas falarem de você assim: olha, fulano de tal é tão humilde, fulano de tal é conciliador, ele não gosta de briga, ele é misericordioso. Esta é a sabedoria que vem do alto. Em vez, meus irmãos, de buscarmos superar o outro, nós devemos buscar conciliação, conciliar, colaborar. Você pode escolher ser uma dessas duas coisas. Você pode ser um competidor, você pode ser um colaborador. No seu casamento, você não vai competir com seu cônjuge, você vai colaborar com ele. No seu trabalho, não é bom que as pessoas fiquem competindo, eles têm que cooperarem. Como que eu consigo? Se abrindo ao Espírito Santo de Deus, nos tornarmos instrumentos de reconciliação. O cristão, gente, ele não pode ficar só olhando o circo pegando fogo. Você tem que entrar para reconciliar. Tem duas pessoas brigando, duas pessoas discutindo. Você tem que chegar lá e falar: olha, vamos resolver isso. Eu vim ajudar vocês, fica brincando não. Fica assim não. Não é assistir, é intervir. Ah, padre, eu não ajudei no problema, eu só escutei, então você atrapalhou. O cristão, o católico, ele tem que ser um instrumento de reconciliação. Aqui vale a pena você se perguntar: eu tenho sido um pacificador? Quando você vê algum lugar pegando fogo, o que você faz? Você joga água ou você joga gasolina? Tem gente que gosta de ver o circo pegando fogo, né? A linguinha, linguinha quente. Tem gente que tem uma linguinha quente. Aí fica, toca, fala de cá, fala de lá e leva de cá. É o trás, é o leve e trás, né? É o leva, traz e fala de um, fala de outro. Não agrada a Deus, não. Isso é demoníaco. As pessoas que agem assim precisam abrir o coração à sabedoria que vem do alto. E você vai se tornar um instrumento de paz. Vale a pena rezar todos os dias a oração de São Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Tiago continua. Nós temos no versículo 18: o fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Onde reina a paz, o bem floresce. Como é difícil você ter uma vida de guerra, e briga com um, e briga com outro, e briga com o vizinho, e briga com o marido, e briga no trabalho, e briga no namoro, e briga na escola. O pessoal está muito briguento, hein? Precisamos ser instrumentos de paz, promotores da paz, e levar aonde nós estamos um clima de reconciliação. A começar aí na sua casa. Para com aquela: ah, padre, eu não levo desaforo para casa. Cristão leva. Cristão leva. É melhor o silêncio do que uma briga. É melhor o silêncio do que uma discussão. E guarde uma coisa: quando você discute na sua família, quando você discute com seu irmão, quando você bate boca com seu marido, quando você discute com um parente, não há vencedor numa discussão familiar. Todos perdem. Todos perdem. Quando você briga na sua casa, todos ali já perderam. Para Deus não há um ganhador daquele que tem inveja, e por causa da inveja ele não tem paz interior. E quem não tem paz interior
se incomoda com a paz dos outros. Aí a pessoa ela não tem paz, ela quer acabar com a sua. A pessoa não fica sossegada, ela quer acabar com o seu sossego. Tinha um homem que trabalhava quebrando pedras. Ele tinha uma grande marreta e ele então quebrava pedras. E era um homem muito insatisfeito. Era um reclamão. Ele tinha saúde, tinha emprego, tinha família, mas era um eterno reclamão. E invejoso, viu? Invejoso. Não podia ver nada que queria. Um dia, o seu anjo da guarda resolveu dar nele uma lição. Você sabe que a pessoa invejosa, ela é insaciável. O que é isso, padre? Ela quer mais, mais e mais. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Então o anjo disse para ele assim: a partir de hoje, aquilo que você invejar, você vai se tornar. Tá bom. E aquele quebrador de pedras, não demorou muito, ele viu um homem rico na porta da sua mansão. Ele olhou para aquele homem e ele teve inveja daquele homem. E já já ele se transforma naquele homem. Rico, na frente de uma grande mansão. Antes mesmo dele entrar para a mansão, para aproveitar aquilo tudo, ele viu passando num carro blindado um general, uma patente alta, importante, sendo ladeado por motos. Ele teve inveja do general. Na mesma hora, ele aparece no lugar do general. Ele se sente então importante, fardado. Só que aquele carro todo blindado estava muito quente. E ele viu que o problema era o sol. O sol com o seu poder. Ele então teve inveja do sol. Plim! Ele virou o sol. Esplendoroso, poderoso. Mas nessa hora veio uma nuvem escura de chuva e cobriu o sol. Ele teve inveja da nuvem. Plim! Virou a nuvem, cheia de água, raios, poder. Não passou muito, veio um vento e começou a dispersar a nuvem. Ele teve inveja do vento. Plim! Virou o vento. Poderoso, furacão, tufão. Só que ele bateu numa grande montanha e a montanha não saiu do lugar. Ela parou o vento. Ele teve inveja da montanha. Plim! Virou a montanha. Poderosa, alta, grande. Pouco tempo depois, ele escutou um barulhinho bem familiar. Lá do alto, ele olhou e lá na base da montanha tinha um quebrador de pedras forte, que com a sua marreta tirava daquela rocha pequenos pedaços. E ele viu o que tudo que ele invejou é tudo que ele sempre foi. Esta é a triste sina do invejoso. Nunca dá bom, nunca chega. Ele quer algo, e quando ele chega naquilo, não é o que ele queria. Porque a Bíblia diz: onde há inveja e rivalidade, há todo tipo de coisa má. No versículo 1 do capítulo 4 de Tiago, é a segunda leitura desta missa, Tiago pergunta assim: de onde que vêm as guerras?
De onde que vêm as brigas? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? O que Tiago está nos ensinando, meus irmãos? Que as brigas externas, elas refletem a briga interna. Quando eu não estou bem comigo, eu não consigo ficar bem com ninguém. Quando eu não resolvi dentro de mim esses conflitos, essas paixões, eu vou brigar com outro, achando que o problema é o outro. Quando você não se domina, quando você não consegue se controlar, 3 sentimentos brotam no coração: o egoísmo, a inveja e o orgulho. A pessoa invejosa, a pessoa orgulhosa, a pessoa egoísta, ela está clamando por socorro. A briga maior dela é com ela mesma. A briga maior dela é dentro dela. Então Tiago está falando aqui, muitas vezes, às vezes mas na maioria das vezes, o problema não é o outro, o problema somos nós. Que a gente vê o que a gente quer ver. Geralmente a pessoa tem uma dificuldade de fazer uma autoanálise. Aí ela começa a apontar ao problema é ele, o problema é ela, o problema é o que o outro disse, o problema é que o outro fez. Mas talvez você não conheça o contexto, o que está por trás. Na maioria das vezes, o problema não está fora, mas dentro de nós. E cuidado, meus irmãos, um coração em conflito, um coração em briga, é igual uma mulher grávida. O que significa isso, padre? A mulher grávida, ela está gerando uma nova vida. E uma pessoa que tem conflito dentro dela, ela gera problemas. Não estou falando o nome, estou? Mas você conhece. A pessoa está a tal lugar, ela está problema. Ela vai para tal lugar, ela está problema. Ela muda de trabalho para estar problema. Ela está numa pastoral, ela está problema. Ela vai para outra, ela está problema. Ela casa com um, deu problema. Casa com 2, deu problema. Está no 26º casamento, já está dando problema. Será que a pessoa não está vendo que o problema não está fora dela? Será que a pessoa não está vendo que há algo errado acontecendo dentro dela? Como aquela mãe, coitadinha, que foi ver o filho desfilar no 7 de setembro. Toda a tropa marchando, batendo o pé direito junto. Mais de 600 soldados, todos batendo o pé direito. E ele estava no último pelotão, na última fila. Quando todo mundo batia o pé direito, ele batia o pé esquerdo. Todo mundo via que não estava certo aquilo. E a mãe, com a bandeirinha do Brasil, gritou para o filho: vai que é tua, filhão, Brasil! E alguém perguntou para ela: aquele rapaz ali é seu filho? Ela falou: exatamente. Sabe por que eu tenho orgulho dele? Todo mundo: não sei não. O batalhão todo está marchando errado, só ele que está certo. Cuidado, viu? Esse é o protótipo dos pais e mães de hoje. Todo mundo está errado. É o filhinho que está certo. É o reizinho que está certo. Meus irmãos, se a pessoa cresce assim, dificilmente ela tem uma autocrítica para olhar-se no espelho e dizer: eu estou errado. Eu tenho que mudar. Eu estou causando as brigas. Eu estou causando os conflitos. Mas a pessoa não, ela quer sair como vítima, né? A todo mundo implica comigo. Mas será por quê, meu filho? Será por que todo mundo implica com você?
Que todo mundo está vendo que você não está? Tiago está dizendo: de onde que vem a guerra? De onde que vem a briga? Não vem justamente da paixão que está dentro de você e não fora? Vale a pena, no nosso exame de consciência, a gente falar para Deus: oh meu Deus, quais são as paixões que me atrapalham? Quais são as paixões que estão no meu coração? Tiago continua no versículo 2: cobiçais, mas não conseguis ter, matais e cultivais a inveja, mas não conseguis êxito, brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. Meus irmãos, uma pessoa que se perdeu, ela não consegue nada. Ela pode fazer o que quiser, ela pode pintar o 7, ou 8, 9, não vai conseguir nada. Olha o que Tiago está falando: você cobiça e não tem, você até mata, você cultiva inveja, você briga, você faz guerra, mas não tem êxito, não constrói nada, não consegue nada. Meus irmãos, a cobiça é uma sede insaciável. Não há nada que chegue para aquele que cobiça. E atenção, meus irmãos, cuidado, que a cobiça é uma arma que o diabo gosta de usar. Por quê? Olha para cá e entenda isso. Porque a pessoa que cobiça, ela não está olhando para si mesma, ela está olhando para o outro. E quando você cobiça, você não está enxergando as bênçãos de Deus na sua vida. Esse é o problema de quem cobiça. Você não está vendo o que Deus está fazendo na sua vida, você está vendo o que Deus está fazendo na vida do outro. A cobiça tira o nosso olhar de Deus e coloca naquilo que o outro tem e que é do outro. Por isso, cobiça. Quanto mais desejamos o que o outro tem, menos reconhecemos o que nós temos. Eu não estou dizendo aqui que você não possa ter mais, ter a sua casa própria, o carro do seu sonho, comprar a sua moto, não estou falando nada disso. Estou falando da cobiça. A pessoa, ela diz: eu não sou, o outro é. Eu não tenho, o outro tem. Uma pessoa que cobiça, ela não tem nada na vida. Nada na vida. Que o diabo adora um coração que tem a cobiça. Porque quem tem cobiça, ele está impedido de reconhecer a bênção de Deus. Aí a pessoa fica sem paz e tira a paz dos outros. Por fim, o versículo 3 do capítulo 4 de Tiago: pedis, sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Meus irmãos, guarde uma coisa no seu coração: o objetivo da oração não é satisfazer os nossos caprichos. O objetivo da oração é alinhar a nossa vontade, a nossa vida, à vontade de Deus. Veja a oração do Pai Nosso, a estrutura da oração do Pai Nosso: santificado, venha o teu reino, faça a tua vontade, dá-nos o pão de hoje, me perdoa porque eu perdoo, não me deixe na tentação, livra-me do mal. Uma oração perfeita. A pessoa vai rezar hoje só para o seu prazer. Oh meu Deus, me dá um carro. Oh meu Deus, que eu suba na empresa. Oh meu Deus, me devolve a minha saúde. Eu estou tão doente. Ou você quer saúde para quê? Para testemunhar a Deus?
Para trabalhar para o evangelho ou para voltar para o pecado que você tinha antes de estar doente? Oh meu Deus, cura a minha cirrose, para você testemunhar um milagre ou voltar a beber? Cuidado, meus irmãos. Deus conhece os desejos do nosso coração. E uma oração que quer apenas satisfazer prazer e desejo, você pode rezar a vida inteira, não vai receber. Aí fica aqueles católicos adultos birrentos. Pode dar birra à vontade, pode bater pé, pode fazer beicinho, pode rolar no chão. Deus não é um pai que agrada filho birrento. Pessoas que rezam para satisfazer prazer, com Deus não funciona. Meus irmãos, em 3 situações você não precisa rezar. Quais são as 3? Quando você reza mal, quando você reza pedindo coisas más, quando você reza sendo mal. Não precisa rezar. É para rezar, reze direito. Vai pedir alguma coisa? Peço que está alinhado no coração de Deus. E antes de rezar pedindo coisas boas, seja uma pessoa boa. Reze bem, reze pedindo coisas boas e seja uma pessoa do bem. Deus olhará plenamente para a sua vida. Por último, meus irmãos, não podemos ter uma oração utilitarista. A pessoa invejosa, egoísta, que cobiça, ela funciona mais ou menos assim com Deus. Ela lida com Deus na malandragem. Você conhece essa palavra? Eu não gosto de pessoa malandra. Não sei se você gosta. E aqui eu não estou falando da pessoa malandra, não é aquela que apenas não trabalha. É um malandro, o esperto. É o que vai criando situações para ele sair bem. Você que se dane. Esse é o malandro. Tem gente que lida com Deus na malandragem, né? E acha que a conta não chega. Eu finalizo com essa história. Havia um homem que traía a esposa, batia nos filhos, roubava do trabalho, era um pornográfico e um beberrão. Quer dizer, era um homem cheio de vícios. Numa dessas noites, depois da bebedeira, ele estava voltando para casa. Ele tinha que atravessar a trilha de um trem. O trilho é onde o trem passa. Ele meio tonto, ele vai atravessar, o pé do cara garra naqueles vergalhões que segura o trilho. E por mais que ele tenta tirar o pé não sai. Só que nada está ruim que não piore, né? Ele começou a escutar o barulho do trem. E por mais que ele tentasse, o pé não saía. Nisso ele caiu em si e disse: eu não posso morrer assim. Eu tenho que ser um homem melhor. Eu tenho que abandonar os meus vícios. Oh meu Deus, se o meu pé soltar daqui, eu prometo que eu vou parar de trair a minha esposa. O pé continuou. Deus queria mais. Ele pegou a garrafa de cachaça e disse: eu abandono o meu vício, para que eu tenha uma vida livre deste vício. E jogou a garrafa. O pé continuou preso. Ele disse: Deus quer mais. Eu prometo, meu Deus, se o meu pé se soltar, eu não vou bater mais nos meus filhos, espancá-los. O pé permaneceu preso. Deus queria mais. Eu prometo que eu vou sair da prostituição, da pornografia. E o pé continuava preso. Ele abriu a carteira cheia de camisinha, traía a mulher à vontade. Ele jogou as camisinhas fora e o pé agarrado. Ele tinha um postal de nudismo. Ele soltou também aquele postal. Nessa hora, o pé soltou. O trem já estava a pouco. Ele cai na grama e o trem passa. Por isso aqui, ele não perde a vida.
Quando o trem acabou de passar, ele disse assim: nu, que sorte! Se não é eu puxar o pé, numa hora dessa eu estava morto. Deixa eu pegar minha garrafa. Deixa eu pegar o meu postal. Entenderam a história? Na hora do aperto, a pessoa larga tudo para viver a santidade. Passou o aperto, ela vai voltando para os vícios antigos. Aí ela reza, não é atendida e reclama. E Tiago está dizendo, se você reza para voltar aos seus prazeres, Deus não vai te atender. Deus atendeu esse homem na esperança que ele se convertesse. Ele voltou aos prazeres. Voltou a trair a mulher, voltou a beber, voltou a se prostituir. Deus sonda os nossos corações. E Ele sabe o motivo pelo qual oramos e pelo qual pedimos. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática esta maravilhosa carta de Tiago. Nós que buscamos o céu, nós que queremos agradar a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com o nosso canto, nós expomos o Santíssimo Sacramento sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, depois desta palavra de São Tiago, nós somos convidados a renunciar a toda inveja, a toda rivalidade, a toda paixão desordenada dentro de nós mesmos, que tem gerado briga, intriga, contenda, discórdia e tantas divisões. Eu convido você a colocar aos pés de Jesus o seu coração, assim como ele está, na certeza de que Deus pode fazê-lo melhor. Nós nos entregamos como estamos, para que possamos vir a ser o que devemos ser. Junto com esse incenso que agora aqui é colocado, que você coloque as suas intenções, o seu agradecimento, assim como a fumaça do incenso, ela sobe aos céus, que suba a presença de Deus, as nossas orações. E certamente nós rezamos: Senhor, afasta do meu coração toda inveja, toda rivalidade, toda cobiça. Tiago, nesta perícope que acabamos de refletir, ele vai nos mostrando vários problemas na nossa vida e na nossa caminhada. E ele vai mostrando a razão desses problemas. Ele não está mostrando apenas as questões, mas ele está apontando caminhos. Quando ele diz de tantas coisas ruins que vão acontecendo, ele vai mostrar que onde existe inveja, rivalidade, toda coisa ruim acontece. Será que na nossa casa existe espírito de inveja e rivalidade? Quantas famílias, irmão tem inveja do irmão? A mulher vive em rivalidade com o marido?
É por isso que vai gerando tantas coisas ruins. Tiago pergunta: por que vocês brigam tanto? De onde vêm essas guerras? E ele responde: as guerras externas, elas começam dentro de nós. Quando nós estamos em paz, nós semeamos paz. Quando você está bem consigo mesmo, você poderá estar bem com os outros. Toca, Senhor Jesus, com a tua mão chagada os nossos corações. Vá nos curando e libertando de todas as paixões desordenadas. Cura-nos, Senhor, de toda insatisfação, de todo vazio. Liberta-me, Senhor, da diabólica cobiça. Como nós acabamos de refletir, a pessoa que tem cobiça, ela está cega para as bênçãos de Deus na própria vida. Ela desconhece o que Deus está fazendo na própria vida, aí ela fica olhando para a vida dos outros. Não deve ser assim conosco. Não deve ser assim. Senhor Jesus, que a nossa oração te seja agradável, que a nossa adoração possa nos preencher de Deus. Tu sabes, Senhor, o que é melhor para nós. Tu sabes, Senhor, qual a graça que mais necessitamos. É por isso que neste momento nós não queremos te pedir tantas coisas, porque Tiago disse, né? Muita coisa que a gente pede é apenas para gastar com os nossos prazeres, para saciar os nossos desejos. Que a nossa oração hoje seja: Senhor, faça o melhor para mim, faça o melhor para minha família. Dá-me, Senhor, ouvido de discípulo para aprender, para ser não quem eu quero, mas quem tu queres que eu seja. E retira do meu caminho todo medo, toda insegurança, todo pessimismo. Encha o nosso coração de paz, de amor,
de misericórdia. Faz de nós, Senhor, instrumentos valiosos nas tuas mãos. Convido você a se lançar nos braços de Jesus com toda misericórdia, com toda confiança, com todo amor, na certeza de que Ele vai guiar você. Eu não sei a situação que você está enfrentando, mas eu quero lhe dizer que se você está rezando, se você está pedindo coisas boas, e se você procura ser uma pessoa boa, a sua prece, ela sobe aos céus, e ela voltará em forma de milagre. Deus está atento àqueles que lhes são fiéis. O Senhor nos falou, nos instruiu, nos ensinou, pela boca de Tiago, uma carta que é de simples assimilação, mas que precisa ser sempre retomada na nossa caminhada rumo ao céu. É por isso que nós pedimos: Senhor Jesus, vede o meu caminho espiritual, vede, Senhor, a minha família, eu trabalho, eu estudo, vede, Senhor, as realidades da minha vida, e abraça-me neste momento. Você não pode desanimar, você não pode se cansar, você não pode jogar a toalha. Continue. Continue lutando, continue confiando, continue acreditando. Deus está fazendo, Deus está fazendo. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração está cheio de paz. Obrigado porque caminhas conosco, e na tua presença não são necessários tantos pedidos. O Senhor deseja a minha presença, e eu estou aqui. Derrama a sua graça sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre as situações mais difíceis que possamos estar passando. Abençoai esta água, peças de roupa, remédios, exames, terços, escapulários, medalhas. Abençoe os doentes, os casais em crise. Que a tua bênção nos mantenha de pé. Que a tua bênção nos proteja do mal.
que a tua bênção nos faça mais santos. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.